Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o personagem Shiki de One Piece. Quais as chances dele aparecer na obra novamente? Realmente é uma questão delicada. Temos que analisar diversos parâmetros antes de chegar a alguma conclusão. O primeiro parâmetro é o capítulo 0, ou episódio 0, que nada mais é que um capítulo oficial que ocorre antes do filme Strong World, onde o antagonista é o próprio Shiki. Entretanto, há controvérsias aqui. Enquanto o capítulo 0 é canônico, o filme Strong World não é. Quer dizer, é semi-canônico, assim digamos. Pelo menos o arco do Luffy encontrando ele, derrotando aquela tramazinha na ilha, blá blá blá, enfim, essa parte não é canônica. Imagine só, um personagem que rivalizava com Roger, Barba Branca, levando porrada de um Luffy pré-time skip, que não sabia nem o que diabos era Haki. E sobre o evento canônico, assim conhecido como a Batalha de Edward, vamos abordar agora Edward, não Edward Newgate, Edward. Os piratas Roger se prepararam para colidir com os piratas do Leão Dourado numa batalha feroz. O Shiki queria que o Roger o acompanhasse por causa de seu conhecimento acerca das armas antigas, mas Roger se recusou e eventualmente ambos entraram em conflito. Shiki encurralou os piratas Roger com diversas embarcações, porém, por obra do destino, quando os dois prosseguiram no combate, uma enorme tempestade afundou metade da frota do Shiki. Isso fez com que Roger escapasse. Anos mais tarde, depois de Roger tornar-se rei dos piratas, Shiki descobre que ele foi capturado pela marinha. Ouvindo isso, ele vai para Marineford e é derrotado por Garp e Sengoku em uma batalha que destruiu Marineford. Shiki foi enviado para Impel Down. Shiki, depois de 2 longos anos em Impel Down, consegue escapar arrancando seus pés, deixando-os presos às algemas de Kairosek, enquanto o resto de seu corpo ficou livre, sem aquelas correntes drenadoras. Com certeza foi um plano que ele maquinou por um longuíssimo tempo. Haja vista que ele estava preso nada mais nada menos do que no level 6 de Impel Down, o mais baixo, onde praticamente quase não há escapatória. E assim, fugindo dali, começou a tramar sua vingança na ilha de Merville, na Grand Line, 22 anos antes da timeline atual e 20 anos antes da timeline do pré-time skip. Ao mesmo tempo, muitos dos eventos que ocorreram na história atual só estavam começando, como o início dos Piratas do Ruivo e o início da Grande Era dos Piratas. Então 20 anos se passaram após o início do seu plano. O que temos no filme é linguiçada. Shiki foi mencionado como um dos antigos Piratas dos Rocks no mangá. Não somente isso, mas a bruxa lá de Wano conseguiu mostrar sua face por um breve momento. Sim, a antiga usuária da fruta lá do Bon Clay, do nosso queridíssimo Mr. 2. Aparentemente revelando um possível encontro com Shiki. Será que ela prezou? Na verdade, a fruta precisava tocar, não é? No rosto, se eu não me engano, da pessoa para poder tá se disfarçando dela. E assim, como será que ficou esse encontro, né? Como se realizou? Mas deixemos isso para outro vídeo. 20 anos tramando, o Shiki está vendendo churrasco hoje, ele desistiu do seu plano. Não sabemos o que ele está fazendo. Existe uma capa sugestiva de um homem loiro que alguns assimilaram a Shiki, que ele estava se encontrando com York, mas Labum estava feliz. Eu creio que tem muito mais chances de ser o York que sobreviveu, saiu lá, conseguiu sair, se curar da sua doença, tratar, não sei, mas conseguiu sobreviver até o momento. E o York, para quem não lembra, é o antigo capitão dos piratas Rumbar e ex-capitão do Brook. Sendo realista, temos também a questão do último Poneglyph na jogada. Temos a fuga de Egghead, do Gorosei Saturno, não é? No arco atual. Temos também a questão da captura do Garp e o envolvimento com os piratas Barba Negra. E temos também incidentes envolvendo revolucionários, Marijoa e assim a trama final. Tem muita coisa para ser trabalhada no mangá. O Oda vai fazer isso muito bem, como ele sempre faz. Mas caso Shiki não seja o homem da cicatriz que carrega a verdade sobre o último Poneglyph, né? Que sabemos também que é o Sal, né? Pode ser o Sal. Tem grandes possibilidades, muito mais do que o Shiki ou o próprio Scopper Gaban, né? O número 3 lá do bando do Roger. Enfim, eu não consigo imaginar ele se encaixando na obra de forma alguma. Estamos falando sobre um tempo X para trabalhar todo o governo mundial, a estrutura do governo mundial. Os Cavaleiros Sagrados, que já são vários, Insama, os Goroseis, está sendo trabalhado só um no momento,
Imagine que esse tempo X para trabalhar todos esses personagens contra um tempo Y, que é a saga final. Muitos personagens a serem desenvolvidos, flashbacks para rolar. Não sabíamos nem que teríamos flashback do Kuma, para vocês terem uma noção. Então, temos Dragon ganhando mais destaque também graças ao flashback do Kuma. E também a questão do Sabo ter falado com ele o que aconteceu em Marijoa. Isso foi muito importante mesmo. Tivemos diversas informações que explodiram nossas cabeças. Temos também o Shanks se movendo, uma picarada de coisas para mostrar sobre o Barba Negra, o passado, por que ele consegue usar 2 Akuma no Mi, enfim. Por que o símbolo de 3, a Jolly Roger de 3 caveiras do Barba Negra? Qual o sentido disso? Temos o Weevil a ser explorado, ele foi capturado, mas temos ele a ser explorado. Essa força dele realmente só na cogitação mesmo, só na zoeira. A força que ele equiparava ao Barba Branca, eu sempre acreditei que era força física, não de poder, e sim de força mesmo em termos de brutalidade, de levantar coisa, enfim, força de músculos, bíceps. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Temos Akainu e como será a vingança do Ace. Vai ter vingança do Ace, vai ter redenção do Akainu, que eu acho muito difícil. O cara matou o irmão do protagonista na frente dele. Enfim, Akainu vai cair nas mãos do Luffy, do Sabo, do próprio governo, não sabemos. Temos Garp também a ser trabalhado. Muito possivelmente o flashback do Garp sobre a avó do Luffy. Tem possibilidades até de aparecer. Inclusive, eu acredito que o Weevil é filho do Chique, já que batemos na tecla do Weevil. O Weevil é filho do Chique, na minha opinião. Eu bolei até uma teoria sobre isso, creio que tem algumas pessoas que acreditam também nisso. Eu posso trazer para vocês essa teoria completinha, se vocês desejarem, porque eu acredito. Também posso coletar algumas informações sobre pessoas que pensam nessa mesma linha de raciocínio, né, dando os devidos créditos, pessoas do Reddit, pessoas de outras páginas, posteriormente, claro. E galera, vocês podem falar que o One Piece em tempo pode trabalhar por mais 30 anos. Mas sabemos que o Oda tem sacrificado muito sua saúde em prol da obra. E quanto mais ele trabalhar personagens mencionados, simplesmente mencionados, independente do tempo ou do capítulo que eles foram citados, mais a obra vai se estender e a qualidade tende a ir pro ralo. O Ano, por exemplo, tinha tudo para ser um arco excelente, mas não vou ficar passando pano não vou ficar babando. Cara, ficou maçante pra caralho. Posso até fazer um vídeo depois sobre isso também. Então assim, o autor prioriza acabar a obra no pico e sem dever nada. Ele prefere isso, claro, do que prolongar e virar uma merda. O Oda também sabe disso. Cara, o Oda sabe disso, os autores sabem disso. O ruim é controlar o fluxo da maré. O One Piece não conseguiu mais vender igual a Marineford. Marineford foi o pico até hoje. Não importa o hype das entrevistas, das festas da Jump, não importa. Outras mídias estão sendo investidas, claro, estão bem mais lucrativas, como anime e filmes de One Piece. E tá aí uma coisa que eu acharia legal, seria canonizar filmes daqui pra adiante e não jogar esses personagens no vazio das citações. E eu acredito que essa seja a saída, para não prolongar, para o mangá não ficar massacrante. Sendo sincero, eu tenho 1% de fé que vai aparecer no mangá. 99% é meu cérebro dizendo que não vai. Quem sabe ele morreu até caindo de um telhado, tentando instalar uma Vimbratel? Não sei, será? Temos o misterioso flashback dos Rocks para ser trabalhado também, que foi, digamos assim, foi trabalhado em partes lá no flashback do Kaido. Só que foi mascarado muita coisa. O Oda não quer mexer, tá óbvio que o Oda não quer mexer no flashback dos Rocks, porque tem informação importante. Como o próprio Sengoku falou, ele sabia de coisas, muitas coisas, vários tabus do mundo, ele sabia, o cara desvendou, então o cara era uma figura assim, perigosíssima, e o Oda talvez estava com medo de entregar alguma coisa, hein? Tem coisa aí no flashback dos Rocks que vai dar o que falar. Mas e aí? O Ano prometeu uma nota 10 e entregou uma nota 7. A trama está concentrada no governo mundial. Adicionar mais personagens do passado vai ser bom pro mangá? Já tem diversas lacunas para trabalhar e preencher, e mais delas aparecendo. Mas e aí? Eu prefiro qualidade do que quantidade, e tenho certeza que vocês também, e o Oda também. Com os filmes daqui pra frente canonizados, poderíamos ter um filme com Chique atualmente, com o passado dos Rocks completinho, mas eu acho que isso vai ficar pro mangá, mas enfim, poderíamos ter também. Poderíamos ter um filme próprio da Marinha, mostrando personagens na época que Sengoku era almirante ainda, veríamos mais do Kong também, do próprio Garp, de almirantes dessa época, seria muito legal. Pô, abriria tantas possibilidades de exploração e não prolongaria o mangá. Eu acho até isso mais fácil de trabalhar do que um spin-off em si.
evitaria prolongar a obra e fazer com que nosso querido autor trabalhasse com 70 anos, semi-morto e com tristeza de não ter curtido a vida com sua família o quanto queria. Então, isso pro próprio Oda, pra saúde do Oda, pra mentalidade do Oda, é bem mais benéfico, seria bem mais benéfico. Shiki simplesmente não tem espaço mais no mangá, não tem mais espaço narrativo, pelo tempo que Oda quer acabar One Piece, que ele vem batendo na tecla com mais força nesses últimos anos do que antes, né? Naquele tempo que ele fala acabar em 5 anos, agora os 5 anos tá mais concentrado, ó, tamo no final, tá tipo assim, tá dando vários indícios, ó, tamo na reta final, falta pouca coisa, tamo em tanto por cento da obra, dá pra ver que realmente o One Piece tá acabando, cara, tem várias coisas aí que são indicativos que o One Piece realmente tá acabando, e agora, mais do que nunca, e eu prefiro deixar personagens como Barba Negra, Shanks, Dragon, Garp, Akainu, Kiji, Weevil, sem lacunas ou furos, do que Shiki ganhar destaque e isso ser descontado um tempo de tela de personagens muito mais relevantes. Quantas páginas em um ano tem o pessoal tocando aquela desgraça daquele violão japonês e Yogoro morre ou não morre, bainhas na mesmice de frase, dando zero, enfim, só de boca pra fora. E o quanto isso foi descontado no pós-guerra, onde a festa prometida foi uma promessa que seria top e foi só uma piada essa festa. A luta do Luffy e do Kaido prometendo tudo e sendo altamente massacrante pela duração enorme e principalmente cortes pra capítulos ou cenas bestas, cara. Os caras estavam lá, a gente tava no pico e aí, buf, cortava pra uma coisa que chegava até a ser besta. Eu questionava como a Nami e o Usopp correndo. Só isso. Também o incêndio, o capítulo do incêndio, um capítulo todo pra isso, com o Orochi morrendo também 30 vezes, Kanjuro morrendo 200 vezes. Enfim, como diz Jacan, menos seria mais. E bem pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião sincera sobre Shiki e por que minha fé é baixa do personagem aparecendo no mangá. Comentem a opinião de vocês também, que eu vou gostar demais de saber. Enfim, fiquem com o God sempre e Hugo For está off.